Olá a todos, Ferrell aqui e o vídeo de hoje que eu vou estar mostrando para vocês a parte de migrations no Laravel, né? E eu também vou fazer um seeder para vocês verem. Então vamos para o vídeo que vai ser bem interessante. Bom, estou aqui já com minha área de trabalho aberta, né? Primeira coisa que eu vou estar fazendo vai ser estar abrindo aqui o meu terminal, né? Muita gente pode de repente achar meio inútil nesse ponto, né? Mas assim, eu acho que é importante um programador saber os comandos mais básicos do Linux, né? Quem quer entrar nessa área de programação, né? Quem quiser discordar, tiver uma outra opinião sobre isso, pode falar. Obviamente você não precisa instalar um Linux na máquina, você pode usar com WSL ou usar por Git Bash, mas eu acho que esses comandos mais básicos, como entrar numa pasta, dar um comando, um ls, e algumas coisas assim do tipo, assim, alguns comandos aí também para se familiarizar com Git, que eu ainda não entrei nesse detalhe, né? Mas eu vou entrar depois. É, eu acho que é importante saber o beabá ali dos comandos mais básicos do Linux. Se você acha que não tem necessidade, aí você pode explicar aqui o motivo, mas eu vejo que é necessário. E como eu falei, não precisa instalar o Linux, né? Você pode de repente usar o Git Bash ou usar ou habilitar o WSL no seu Windows 11, né? Que também vai servir. Vou entrar aqui na minha aplicação aqui que eu tinha começado, o CD Loja Artesanal, e vou dar um code ponto. Abriu aqui, né? Estou aqui agora com ele aberto, né? Eu criei aqui um outro um outro model aqui de tipo, né? Eu vou explicar para vocês aqui. E aqui eu vou arrumar aqui porque eu escrevi errado primary key, tem que ser key, né? Estava cat, né? E aqui eu tenho os meus models, os meus models criados. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui no Envy e eu vou procurar aqui a minha conexão de banco de dados. Eu tenho uma conexão aqui, mas eu vou comentar, né? Porque eu não vou fazer no SQLite, né? Eu vou fazer no MySQL mesmo, né? Vou criar aqui DB Connection MySQL, né? O segundo aqui é o host. Vou colocar o 127001, né? Para quem não sabe, o dbhost 127001 é a própria máquina, é o host local, né? Esse aqui é o endereço local da sua máquina. dbport. E detalhe aqui, vocês estão vendo que está auto completando. Foi alguma atualização aqui do VS Code que está com alguns reconhecimentos por IA bem legais. Eu acho que para quem de repente trabalha no dia a dia é interessante. Para um iniciante pode atrapalhar, né? Então, se quiserem desabilitar, né? Se tiver como desabilitar, pode estar desabilitando, ou de repente ir para outro editor de código que de repente não tenha esse nível de autocompletar que está tendo agora no VS Code. Database vou deixar em Laravel, username root, password eu vou estar deixando vazio. Só que aqui na verdade o username é outro, né, que eu tinha criado, que é o user banco, né? E o database eu vou criar o nome de vamos pensar aqui no nome. Vou colocar como artesanal, né? Tinha escrevido user, né? É o user banco na verdade, né? Vou estar colocando a senha e pronto, eu já coloquei. Não vou mostrar a senha para vocês, né? Posso estar fechando aqui esse arquivo. Posso criar aqui no Dbeaver já o banco. Vou abrir aqui o Dbeaver. E a única coisa que eu vou fazer aqui no Dbeaver vai ser mesmo criar aqui o banco, né? Vou criar um novo banco de dados e vou colocar o nome dele de artesanal, né? Vou dar aqui um OK. Pronto, criou o banco. Posso estar fechando, não vou mais estar utilizando
o dbeaver aqui nesse ponto, né? E aí sim, né, eu posso dar o meu primeiro migrate, né? Não preciso primeiro criar as tabelas, né? Preparou já o database, está feito. Ele vai criar as tabelas padrões aqui primeiro do Laravel. Criou as tabelas. Vou estar criando as minhas migrations, né? Como que eu crio aqui a migration? Eu faço sempre esse comando php artisan make migration, né, para fazer a migração. E a migration geralmente eu gosto de colocar em inglês. Create tbl tipos, né? Vou criar aqui a tbl tipo, na verdade, acho que tá como eu deixei tbl tipo, né? Vamos deixar aqui só para mudar aqui, vamos deixar no plural, né? tbl tipos, né? E aqui eu também vou deixar tbl materiais, né? tbl fornecedores, tbl tipos e tbl materiais. Então vamos lá, tbl tipos. Ela já foi criada. Eu vou procurar aqui a minha pastinha de migrations, que fica dentro de database. Migrations. E aqui foi criada aqui. Ela já cria aqui o meu campo table id automaticamente. E aí eu vou colocar aqui o nome do campo id é id tipo, né? E eu vou criar também um outro campo que vai ser tipo string, né? Que é o nome tipo. Vou colocar aqui como 100, né? O tamanho do campo, ou seja, eu posso ter um tipo ali de, por exemplo, até 100 caracteres, mas não vai chegar, por exemplo, assim, o nome vai ser, por exemplo, linha, caneca, papel, né? Tinta, linha de crochê, né? Ou seja, tem várias coisas aqui que eu posso digitar, né? E depois eu vou deixar aqui esse public function down aqui. Posso executar ela também aqui já, porque eu já tenho essa migration criada, né? E vou fazer aqui um php artisan migrate. Migrate já está criado aqui, né? E agora eu vou fazer também a de fornecedor, né? Tenho aqui já, né? E eu só preciso fazer a mesma coisa, php artisan make migration create, que é de criar em inglês, tbl fornecedores. Migration criada, tá aqui. Tenho aqui a minha tabela de fornecedores. O nome do campo é id fornecedor, né? E aqui, como eu tinha falado aqui, ele está autocompletando, né? E aqui eu posso colocar que o fornecedor pode ser... Vou colocar um pouquinho mais, em vez de 150, eu vou colocar 300, né? Vai que de repente tem uma loja com um nome bem grande, né? Loja do Beabá, aí vai, e quando você vê tem mais de 200 caracteres. É difícil ter uma loja com um nome muito grande, né? Mas vai que tenha, né? Vou criar aqui de novo aqui os outros campos, né? Que no caso é o telefone fornecedor e o e-mail do fornecedor, né? Aqui, esse aqui que é um problema do que ele está criando aqui, né? Vou mudar aqui para string. Também vai ser string. Telefone fornecedor 20. Só que aqui, sei lá, vou deixar como nullable, né? Porque às vezes pode ser que você não tenha o fornecedor, né? Vou colocar também aqui agora um table string também do e-mail fornecedor, né? Vou deixar 150 como nullable, né? E os timestamps. Timestamps é o created at, updated at, quando foi criado
quando foi criado, quando foi atualizado, né? Todas essas informações aí, né? A data, né, de criação, data de atualização do registro, né? Que isso aqui o próprio Laravel já cria para você não precisa criar um campo de data para falar quando que foi feita a criação, quando que foi feita a atualização. Esquema drop if exists, né? Você pode estar excluindo a tabela, né? E aí eu vou fazer de novo a mesma coisa. Detalhe, se você quiser, você pode primeiro montar todas as migrations e depois fazer uma migrate só, né? Mas eu estou fazendo aqui individual para vocês entenderem melhor. PHP Artisan Migrate, criei aqui, já está feita a minha migration. A última migration que eu vou fazer é a de materiais, né? Eu vou de novo a mesma coisa, PHP Artisan Migrate, make migration, né? O mesmo comando, né? E é bom, né? Porque vai fazendo com que a pessoa decore, né? Create TBL, materiais. Só deixa eu ver se tá materiais mesmo. Vou fechar isso daqui para não ficar tão grande. Deixei como TBL materiais. Vou estar aqui criando, né? E tá aqui a minha migration criada, né? ID materiais. O próximo campo vai ser uma string com o nome do material, né? Vou deixar mesmo como 300. O tipo vai ser um unsigned big integer, né? Que isso aqui vai ser a ligação ali, a chave primária, que no caso eu vou estar fazendo. O próximo campo aqui vai ser a cor que eu tinha colocado ali para você cadastrar o seu material, né, que você vai usar. O fornecedor do material, que é o próximo campo, né? Vou digitar aqui. Depois vem a quantidade, né? E por último aqui a observação, né? São esses campos aqui que vão ser para migration. E o timestamps que já vem por padrão, né? E você não precisa estar alterando, né? Caso você queira ali de repente colocar o soft delete, você também pode estar colocando, mas aí você tem que arrumar na tabela, né? Inclusive aqui, eu acho que eu vou até fazer aqui o uso do soft delete. Então eu tenho que vir aqui em material, né? Criar um protected hidden, created at, updated at e o deleted at. E aqui eu vou adicionar um use, e aqui eu vou colocar o soft deletes, illuminate database eloquent soft deletes, e aqui dentro eu vou também estar adicionando aqui o soft deletes, né? E aqui na minha migration, né, eu vou colocar aqui o stable soft deletes, e aqui ele já faz a inserção do meu soft deletes. As chaves estrangeiras, né, que são as foreign keys, né, que eu vou usar, no caso, ele até já deixou aqui pronto, né? Eu não sei se aí quem mais atualizou teve essa atualização aqui do VS Code, né? Atualmente o meu tá aqui na versão 1.106, né? Do VS Code, né? O sistema meu aqui é um Linux com kernel 6.11, né? Generic, né? Que foi o que eu fiz para continuar funcionando a minha plaquinha GeForce velhinha nele, né? Mas de repente eu vou dar uma olhada aí, quem não gostar muito, para desabilitar. Eu acho que para de repente quem é um desenvolvedor ali um pouco mais experiente, pleno, sênior, acho que é até interessante, mas para um júnior ou um trainee, ou quem está estudando, quem está começando, eu não acho que seria legal esse recurso aqui que está aparecendo. Você depois pode habilitar, tem os vários tem as várias aqui, como se diz,
extensões aqui que você pode estar utilizando, né? Eu tenho essas aqui instaladas, né? Mas assim, tem umas aqui que estão habilitadas, outras aqui desabilitadas, né? Mas depois aqui que teve algumas atualizações aqui, eu acho que de repente pra mim até que tá legal, mas pra quem for iniciar, eu acho que não é muito bom não. Table, né? No caso, o foreign vai ser o tipo ID, né? E aí eu posso deixar aqui do jeito que é, né? O delete vai ser cascade, ou seja, você tem que primeiro deletar nessa tabela para depois deletar o tipo na outra. Você não consegue deletar o tipo se você tiver um registro, né? Nessa tabela de materiais, né? Por exemplo, assim, eu tenho um tipo tinta, né? Que seja, né? Vamos lá que eu coloco, mas eu não quero mais ter esse tipo tinta aí do material. E aí, o que você vai fazer? Você vai excluir, você quer excluir a tinta, né? Só que para excluir a tinta, se você tiver, por exemplo, registros cadastrados com o material, que se o material seja tinta, aí você não vai poder apagar, né, direto na tabela de tipo. Você tem que primeiro apagar na tabela de material para depois apagar na tabela de tipo registro, né? E aqui eu vou também fazer a mesma coisa com o fornecedor, e a regra aqui de fornecedor também é a mesma coisa, né? Você primeiro tem que apagar nessa tabela aqui de materiais o seu registro, para depois apagar na tabela de fornecedor. Tudo aqui criado, né? O drop exists ele já vem automaticamente, né? E aí o que eu vou estar fazendo? Eu vou fazer o meu PHP Artisan Migrate. Migration concluída. Tenho as minhas tabelas feitas, né? Vou abrir de novo o Debeaver para vocês estarem olhando. Aqui artesanal, né? Tabelas. Aí tem essas tabelas aqui de cache locks, tudo criado pelo próprio Laravel quando se dá o primeiro migrate. Né? Job batches, migrations, password reset, sessions, users. E as que eu criei aqui, ó, TBL fornecedores, TBL materiais e TBL tipos. E o tipo, né, o que eu posso fazer? Eu tenho um comandinho aqui chamado seeder, né, tem comando não, né, é um tipo de aplicação aqui que você coloca que é chamada de seeders, né, que você pode estar fazendo o quê? Você pode criar, no caso, itens já automaticamente, você pode alimentar a tabela, né, isso é muito útil de repente quando você está fazendo um cadastro ali, você tem os estados e as cidades, né, e você não precisa cadastrar diretamente no sistema, né? Então você vai ter o cadastro ali propriamente dito, né? E você não precisa de repente estar adicionando aqui via banco de dados. Você pode de repente pegar um arquivo em CSV ou então digitar no próprio código, que é o caso que eu vou fazer, e fazer um seeder, né? Ou seja, você vai alimentar a tabela já com informações. E como que você cria o seeder, né? Você vai fazer aqui um PHP Artisan, né? Make seeder, e aí eu vou colocar o nome como tipos seeder, né? Criou o meu seeder. Os seeders também eles ficam aqui na mesma pasta aqui que tá as migrations dentro de database. Eu tenho aqui meu seeder criado, vou criar aqui o tipo seeder, né? Vem já com esses daqui pronto, né? Vou estar adicionando aqui o meu model, o app models tipo, né? E dentro aqui de run, que é o comando para você rodar, né? Você vai criar aqui os tipos, né? Então vamos começar aqui como tipo, né? E aí eu vou fazer, por exemplo, aqui o create, né? Nome tipo linha, né? E eu posso de repente colocar, por exemplo, aqui em todos eles aqui para deixar um padrão. Posso colocar aqui o created at como null, né? E o updated at também como null, né?
Vou só aqui voltar aqui para deixar bem visível, né? Tem aqui o meu primeiro create, ou melhor aqui, né? Eu vou fazer, na verdade, em vez de create, eu vou fazer um insert. Vou colocar aqui um ponto e vírgula, um outro aqui. Já estou criando aqui o linha de crochê. Mesma coisa aqui, created at now, updated at now. Ajeitando aqui só porque precisa ter um principal aqui e um para cada deles aqui. Vou até deixar aqui descer para ficar mais visível, né? E aqui eu tenho outro tipo aqui que eu vou colocar, que vai ser tinta, created at e também updated at. Vou criar a caneca. Eu já vou, para facilitar, eu tenho já copiado eles, né? E aqui eu tenho aqui, por exemplo, aqui já o meu seeder, né? Faltou só, acho que... Faltou só aqui abrir as chaves, né? Mas eu tenho aqui os meus seeders aqui criados. Fechei aqui. Vamos ver se está tudo certo aqui agora. E o último aqui que está faltando. Não. Criado o meu seeder, né? Vou até minimizar, vou até que diminuir aqui um pouquinho para vocês olharem, né? O que ele vai fazer? Ele vai estar inserindo na minha tabela 5 registros automaticamente, né? Que eu vou deixar pré-inseridos, né? Que no caso aqui é os meus tipos aqui do material, papel, caneca, tinta, linha de crochê e linha, né? Caso tenha mais algum outro tipo aí, se alguém quiser falar no comentário, pode falar, fiquem à vontade, né? Rodei aqui, né? Agora eu vou abrir de novo aqui o terminal aqui, vou dar um clear aqui porque tá bem poluído, né? E vou executar aqui, no caso desse modo aqui, eu vou executar aqui um dbseed, né? E aqui você pode deixar sem nada, aí ele vai rodar todas os seeders, né? Você pode fazer a carga dentro do database seeder, você pode adicionar ele no database seeder, né? Ou deixar mesmo sem estar adicionando, né? E aí como que você vai fazer? Class igual tipos seeder. Vamos ver se é esse o nome mesmo aqui. Tipo seeder, né? Vou até copiar aqui para ficar melhor, né? Vou dar aqui um enter. Pronto, já alimentou aqui o meu database. Só para conferir, vou estar entrando aqui no meu The Beaver. Vou vir aqui em tabelas e vou atualizar. Vamos ver aqui se tipos carregou. Vou mandar abrir, visualizar tabela. Vou vir aqui em dados. E tá aqui os meus dados inseridos. Linha, crochê, tinta, caneca e papel, né? Tá um pouquinho aqui adiantado porque eu não atualizei, não fiz aqui a atualização do database no meu relógio aqui, né? Eu tenho que alterar uma linha aqui em database PHP para ele pegar o horário certo, né? Mas eu acabei não atualizando, né? Então ele não... Eu não lembro se é em database, mas é algum desses arquivos aqui de conf aqui, né? Que eu tenho que tá fazendo aqui a minha atualização aqui para ele pegar aqui a sessão, no caso, com o horário típico, né? Aí eu vou colocar isso aqui no meu próximo vídeo, né? Onde que você tem que alterar para ele não pegar o horário aqui, o horário ali padrão, né? Do GMT padrão, né? E pegar assim o do GMT do local que você tá, que no caso é o de Brasília, né? O horário de Brasília, né? Então depois eu mostro como que muda isso daqui. E era só isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostaram? Curtam, comentem, compartilhem e me deixem a opinião de vocês sobre o assunto. Eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado a todos. Até a próxima e falou e até mais.